na guia, Deus que me alumia. Towner Cão de Rodas oferece Ele Não Pesa, É Meu Irmão, com Bruna Heinemann, Aline Xavier e Amanda da Luz. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Ele Não Pesa, É Meu Irmão, que é um programa do Clube do Ouvinte e é patrocinado agora pela Towner Cão de Rodas, o nosso negócio de lanches, os lanches mais gostosos da cidade, ali no Parque Dom Antônio Zátera, com o nosso amigo Ernesto, que está botando confiança aqui nesse nosso trabalho, nessa nossa tentativa de mostrar um pouquinho a realidade que existe lá dentro do Instituto, a história que o Instituto carrega e todas as coisas que a gente faz lá dentro hoje. Então, nesse nosso programa de hoje, nós temos a Amanda, que é voluntária lá no Instituto, que está aqui para conversar com a gente, o Richard e o Jocely. O Jocely, essa figura marcante do Instituto há muitos anos, que a mãe do Jocely também participou lá do Instituto. Agora a gente vai conversar sobre essa história toda. Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá, Richard, seja bem-vindo. Obrigado também pelo convite. E aí, Jocely, seja bem-vindo. O Jocely disse que tá meio envergonhado, não é pra ficar envergonhado, Jocely. Olá para todos, obrigado pelo convite. Aí, então tá, pessoal. Vamos começar então. Jocely, como é que tu chegou lá no Instituto? O que aconteceu na tua vida pra tu chegar lá? Quanto tempo tu chegou lá? Olha, a minha história com o Instituto já vem se arrastando há bastante tempo. A minha mãe trabalhou 16 anos na instituição, eu estou lá desde 83, né? Estou 24 anos de funcionário, mas como ex-aluno eu fiquei de 83 até 94, quando eu peguei de funcionário. Então, e na época que tu era aluna, tua mãe trabalhava lá? Na época que eu era aluno, a mãe trabalhava lá. Eu costumo dizer que já desde a época que a mãe era coisa, eu já andava na barriga dela lá dentro, porque ela era funcionária da instituição e eu já estava na volta do Instituto de Menores. Então, é uma longa trajetória de instituto. E o que tu fazia lá? Era na época do Padre João? Era na época de quem, Jocely? Não, na época lá? O Padre João já tinha falecido. Eu estava na época já dos presidentes, né? Uhum. Dos presidentes que assumiram a casa depois, porque a Mitra teve um afastamento, não teve um afastamento, mas eles colocavam presidentes na instituição, sim, que era quem dirigia a casa. E eles só ficavam por fora, no caso. E nessa época ainda tinha um monte de oficina, como é que era? Tinha malharia, padaria, marcenaria, tapeçaria, tinha bastante oficinas de aprendizado, mecânica, essas coisas tinha sempre na instituição. E era muita gente, Jocely? Já tinha. 83, né? Eu, na época que eu cheguei lá, estava com 6 para 7 anos. Uhum. Então, já não acompanhava bem a história. Quando eu peguei, já peguei direto na malharia. E aí, depois, eu saí um período para trabalhar no projeto da Fundapel, que tinha da prefeitura na época. E aí, quando eu retornei, eu já retornei como funcionário. Mas o tempo que eu fiquei na malharia, eu consegui aprender alguma coisa. E tu retornou como funcionário da malharia? Da malharia. Trabalhei 20 anos na malharia, hoje trabalho na manutenção. Aham. E a tua mãe fazia o que lá, Jocely? A mãe trabalhou... A função da casa era a lavanderia, a parte dela, né? Uhum. Mas como sempre precisavam na cozinha e coisa, ela ajudava também na limpeza, em alguma coisa. Mas a função dela sempre foi a lavanderia. Tá, e totalizando, tu tá há quanto tempo lá? Desde a barriga? Desde a barriga, 40 anos, que é a minha idade. Então tá. Se for somar todo esse período. E agora tu tá lá trabalhando junto com o Richard. Isso, agora a gente trabalha junto na manutenção. Então, Richard, vamos contar um pouquinho pro pessoal como é que tu chegou. Vamos lá. Não, na verdade, eu não caí de paraquedas, né? Teve uma certa... Richard não é desde a barriga. Não desde a barriga, não. Na verdade, eu passei por certos obstáculos antes de chegar no Instituto, né? E aí... tem uma história a contar, no caso, antes da história do Instituto, porque, na verdade, no Instituto, hoje deve estar completando 6 meses, mais ou menos, que eu estou ali, né? Então, é pouco tempo que eu estou ali, né?
O que não parece, porque tu atua tanto lá dentro. É verdade, que é verdade. a gente já chega e já vai procura o Richard. É verdade, direto. é um grande papel ali dentro. É o Richard e o Jocely, né? Não tem como, é uma dupla implacável. Então, assim, eu também fico meio tenso, meio nervoso, mas o Instituto de Menores ali, pra mim, ao meu ver ali, é uma família, sabe? Às vezes me pego pensando que às vezes em casa eu não tenho essa mesma afinidade, muitas vezes em outras coisas, sabe? Que nem eu tenho com a cozinheira, né? Que é a Marta, que faz um grande papel lá dentro, né? O pessoal todo, aquilo ali é uma família. Aquilo ali, eu nunca peguei um serviço assim, sabe? Não, eu costumo dizer que não é um serviço, eu tenho um emprego. Hoje eu estou empregado. Que legal. Então, é muito bom, sabe? Teve uma história onde eu conheci o Padre Marcos, no caso, né? Dali eu conheci ele, foi na CAEX, né? E ali eu conheci ele, e dali ele me disse pra mim que tinha um serviço pra mim, que tinha uma ambição em mim, né? Quando ele me viu pela primeira vez, a gente conversou e ele disse que tinha um troço. Aí eu me lembro que eu passei por uma época difícil ali, e aí uma fase difícil, e ele falou pra mim: "Ô Richard, dá um tempo, segura mais um pouquinho que eu tenho um troço pra ti." E nisso vocês se conheceram? Tu estava no meio do tratamento lá na CAEX? Como é que foi isso? A história do tratamento passei por uma situação difícil na minha vida, uma fase difícil, né? Eu fui um usuário de drogas, tá? E aí acontece que eu tinha que procurar um tratamento pra mim. Foi aonde eu encontrei a CAEX. Por lá eu fiquei 1 ano, que o tratamento dele é feito de 1 ano. E nesse 1 ano eu escolhi o melhor pra mim, que era viver e continuar limpo, né? Então hoje eu me encontro realmente limpo e agradecido. É só por hoje, né, que o troço funciona. E vem funcionando na minha vida. E aí, pós o tratamento, ou melhor, durante, eu conheci o Padre Marcos, né? O Padre Jaime também, eu conheci esse pessoal todo. Que se eu tô onde eu tô hoje, é graças a eles, com certeza. Então esse pessoal me encaminhou, entendesse? E ali eu escolhi que era o melhor pra mim e continuei vivendo uma vida em paz, com tranquilidade, de boa, né? Faz hoje uns 3 anos, mais ou menos, uns 3 anos e meio que eu não, né, calculo eu assim, que eu não limpo, né? Sem nada de impureza no organismo. E agora dando um baita exemplo lá para aquela criançada, né, Richard? Com porque certeza. Eles estão numa situação complicada convivendo com o pessoal que daqui a pouco usam drogas, vendem drogas e são meio vistos como ídolos até, Com certeza, né? É verdade. É bem assim que funciona esse mundo assim, né? E aquela zona ali da onde bem o foco fica, o Instituto de Menores, ele fica bem no foco ali, sabe? Eu vejo muita coisa, sabe? Tá ali, tá na frente, as crianças acenando, mostrando aquilo ali como vitória, sabe? Mas não tem noção que é. Eu passei na prática, eu vi o quanto é dificultoso sair, sabe? Mas graças a Deus eu consegui, e nesse meio tempo foi aonde eu caí no Instituto, sabe? E hoje só vem é só vitória, realmente. Eu me encontro muito bem aonde eu tô atuando, né? Então, é sem palavras mesmo. É muito bom. As crianças também, eles estão numa idade de transição, né? Um momento de escolha deles em vários sentidos. E aí porque lá a gente atua como referência, né? Com certeza. Então, pra ti que caiu assim lá, como tu vê essas crianças? O que elas representam pra ti? O que tu imagina que represente pra elas? E isso também pro Jocely, né? Que já tá uma trajetória lá há muito tempo. E eles nos veem como uma figura de apoio, né? Que a gente Sim, tá os lá. adultos referência ali. Com certeza. Como Assim, ó, vocês veem eu, isso? sinceramente, na verdade, desde que eu tô no Instituto, apareceu uma vida pra mim, tá? Nesse meio tempo. Claro, não foi as crianças em si, mas apareceu uma vida pedindo ajuda, sabe? Um troço que parece que é de Deus mesmo, aquela pessoa. E eu, nesse certo dia que eu cheguei pra trabalhar, eu fiquei sabendo que essa pessoa tava lá e tava precisando de ajuda, sabe? Não foi, volto a dizer, não foi aluno. Ainda não tive uma história com aluno, uma experiência com aluno. Mas isso me ajudou bastante, isso me incentiva a cada vez mais buscar o melhor pra mim e saber que realmente tem muitas pessoas na minha volta que estão precisando. Eu não tô sozinho, entendeu? Eu não tô sozinho. E graças a Deus, com a ajuda do Padre Marcos, né? Com a ajuda do pessoal da CAEX lá, a gente conseguiu colocar
e fazer mais um residente dessa pessoa, entendeu? Legal. Hoje ele tá lá, tá se recuperando. Eu vou direto lá na CAEX, eu converso com ele, eu pergunto se ele tá se sentindo bem, sabe? E eu não tenho vergonha de dizer, ele é filho de uma funcionária do Instituto, entendeu? Então é uma família, a gente tem que se ajudar, a gente se une realmente, é em prol disso aí, sabe? Do bem da pessoa. Teve um certo dia, eu tava, na verdade, cortando a grama do Instituto, na função, olha bem, na função, e eu fiquei sabendo que ele tava lá, né? Aí eu pensei pra mim, eu vou esperar ele chegar. Eu vou esperar ele vir em mim, Mas né? nisso ninguém tinha conversado ainda abertamente sobre o que tava... Não. Eu esperei ele vir em mim, entendeu? Se eu continuei fazendo meu serviço lá, tranquilo, daqui a pouco ele chegou perto de mim, colou em mim, assim, eu já vi ele vindo de longe, eu até desliguei o motor da máquina e fiquei esperando, aguardando ele chegar, né? E aí ele começou, e eu falei pra ele assim, ele chegou e perto de mim, eu falei pra ele, vai meu velho, abre o teu coração, eu quero te ouvir. Eu disse pra ele, agora eu quero te ouvir. O Richard tem um jeito meio debochado, assim, de falar, mas ele tá falando sério. Sim, mas é o jeito que eu aprendi a... Porque como é que eu vou te dizer? Perto. Claro, atrair ele pra mim, porque um adicto entende o outro. Sim. Sabe? Aquele que já foi, ele entende o outro, tá? E, gente, eu posso dizer pra vocês que eu tenho orgulho Que de massa. ser um adicto em recuperação, sabe? Eu nunca tive orgulho de nada na minha pessoa, hoje eu tenho. Hoje eu tô vivendo bem. E aí ele colou perto de mim e eu comecei a conversar com ele e ele falou a vida dele pra mim, sabe? E aí, pra resumir, assim, no final da nossa conversa eu disse pra ele, cara, não tenha o que tu vai me dizer que seja novidade pra mim. E aí ele se sentiu em casa, assim, sabe? Começou a falar mais. E tudo isso eu sei que não é vanglória. Mas eu poderia te contar muita coisa da minha parte também. Não é vanglória da minha parte. É coisas erradas que eu fiz na vida. E hoje eu pago um preço. Mas só por hoje eu tô fazendo um movimento ao contrário disso tudo. E tô tendo um retorno, um resultado que tu pode ter. Porque eu não sou mais que tu. A gente pode chegar nesse mesmo ideal juntos. Sabe? E ele é meio grosso, meio bagual, assim, sabe? Ele não conseguia entender minhas palavras às vezes. E eu tentava encaixar na cabeça dele. Resumindo, a gente encaminhou ele na mesma semana, eu corri com a Ana, que ela é assistente social lá do Instituto também, pra te ver que é uma corrente, ó. Eu falei com a Ana, comecei a correr com ele, botei ele na Kombi do Instituto, comecei a correr atrás de remédio, atrás disso, aquilo, encaminhar ele. Ele ficou um tempo no CAPS aqui, e depois a gente passou ele pra CAEX. E hoje eu vou lá e ele é um exemplo também, ele tá se recuperando. E eu rezo pela vida dele aqui fora, sabe? Eu torço muito por ele. Que coisa boa, Richard. É bom ajudar, é bom. E lá no Instituto a gente convive com essa possibilidade de ajudar sempre, Sempre. Porque é meio que um convívio ali, a gente tá na hora do intervalo, tá a criançada correndo, daqui a pouco começa a se bater e tal, já chega aquele momento ali de tu saber o que tá acontecendo, e tu já sabe mais um pouquinho da vida deles, e já dá pra te meter um pouquinho, dar uma auxiliada ali, e isso acontece toda hora, né? Tudo é experiência, né, Bruna? A gente passa por diversos obstáculos e a gente aprende no decorrer, né? Então, com o aluno eu não tive experiência nenhuma ainda. Claro que, se possível, a gente vê que está assim desencadeando, está indo para aquele lado, claro que eu vou colar junto, vou fazer o mesmo processo, entendeu? Me faz bem para mim hoje, para essa pessoa também vai fazer, tá? Mas eu acho que é isso. E é bom também pra galerinha que tá lá no Instituto saber que tem alguém que eles podem conversar, né? É verdade, pode saber. Porque, tipo, esse é um assunto que às vezes é super recriminado. Eles podem achar que por estar dentro de uma instituição católica, eles não têm abertura para falar sobre isso, só que tem. É verdade. Total. Tem abertura para falar sobre isso, tem abertura para falar sobre sexualidade, sobre o que eles quiserem falar Com ali. certeza. Com as professoras, com a diretora, tá todo mundo sempre de braço aberto para tentar encaminhar do melhor jeito possível. Verdade, é uma equipe que não para nunca, né? Não. As pessoas estão ali esperando teu pedido de ajuda, vamos dizer assim, né? Sim. Então é o que acontece ali. Tá, e Jocely, tu já deve ter visto uma camaçada de história, né? Tu lembra de alguma coisa pra contar que aconteceu aí nesses últimos anos? Ou alguma criança que se destacou em alguma coisa, sei lá. A gente tem bastante alunos em épocas de oficinas e coisas. Na época do Instituto mais atrás, que não, eu não era do Instituto ainda, meus tios se formaram lá na instituição também. Então, a gráfica do Instituto mesmo já formou bastante gente.
E ao longo da história do Instituto, a gente sabe que vem bastante alunos se formando pela instituição. Então, a história do Instituto não é de hoje, né? Não. Já é bastante antiga. E hoje em dia a gente vê que se perdeu muita coisa com o Estatuto da Criança e coisa, né? Porque proibiu muita oficina, veio para ajudar, mas também na época que eu entrei nas oficinas da instituição, a gente passava a tarde na oficina. Hoje em dia já não se pode fazer mais que 1 hora, 2 horas de oficina por dia. Então, quando eu peguei na malharia mesmo, a gente fazia bastante horário na oficina. Então, tu aprendia aquilo aí tu pegava a prática do negócio que tu estava fazendo. Então, coisas que hoje em dia a lei já não permite muito. Mas mesmo assim, eles conseguem aprender. Porque tem os horários definidos e tem o curso que eles estão fazendo hoje de música e coisa. A gente vê que eles têm interesse nisso, né? A parte que eles estão aprendendo, eles estão se dedicando nisso. Então, a gente vê as apresentações deles mesmos que eles se dedicam àquilo ali, tanto na dança quanto nas apresentações de violão, essas coisas. A gente vê que aquilo tá rendendo para eles. Que legal. E agora, mudando um pouquinho de assunto, então, um assunto polêmico. Pô, ano passado, que é o que eu tô mais efetivamente lá no Instituto, que eu cheguei lá no fim de abril, gente, teve muito assalto lá, né? O que é isso? Contem pra gente um pouquinho o que levaram de lá, o que vocês acham que tá acontecendo? É verdade. A gente tem sofrido bastante com essa Quem parte pode de falar um pouquinho melhor sobre isso é a Jocely mesmo, que já tá ali já vinha de um longo tempo também. No passado a gente tinha sofrido com esses problemas. Depois colocou o alarme e deu uma diminuída, mas hoje em dia nem alarme eles estão respeitando, né? Pulam, nos levaram máquina de grama, nos levaram equipamento de material de coisa, levaram bastante, furadeira, serra, levaram bastante material assim, levaram. E som também, caixa de som, essas coisas, né? E agora estavam mexendo nos pavilhão do lado lá também, que estavam arrombando o carro e arrombando o trailer que estava lá, que até nem eram nossa, da Católica, né? E o pessoal estava lá, direto. Então, nós estamos com guarda lá agora, mas parece que eles sempre dão um jeito de entrar por um canto ou outro. E que coisa triste que isso, né? Porque o Instituto tem um papel social que não tá fazendo mal para ninguém ali. É uma escola, né? A gente já tem dificuldade, agora mesmo a gente está com a máquina de grama estragada e depende de recurso para arrumar. E sempre quando a gente consegue arrumar alguma coisa que está querendo encaminhar para ver tudo limpinho, cortado e coisa, ainda passa por isso ainda essa roubalheira. Então, é difícil, né? Sim, não, é uma situação complicada de lidar também. Até teve uma vez que tu ficou bem de cara, que vocês compraram um monte de material novo e aí deu poucas semanas o pessoal foi lá e levou. Levaram até a caixa de ferramenta, que a gente tinha chave de fenda, chave de boca, essas coisas de fazer manutenção mesmo, levaram tudo. Não, complicado. Só não levaram aquelas máquinas gigantes da malharia porque ninguém consegue levar. Não consegue carregar, é verdade. O que dá para carregar, eles levam. Não, e falando nas máquinas da malharia, tu trabalhou um baita tempo na malharia, né, Jocely? Trabalhei 20 anos na malharia. A malharia do Instituto de Menores foi uma das primeiras malharias de Pelotas, né? Então ela trazia uma história bem... Uma pena que agora que essas tecnologias que veio, as maquinários foram evoluindo, no caso, e a gente não pôde acompanhar, porque como não se tem recurso para comprar máquinas, né, então ficou para trás e acabou fechando, mas era uma das malharias que mais vendia, né? Na época a gente fazia bastante uniforme para colégios e coisa, até para Rio Grande, Cristo Reis, colégio da época, a gente fazia uniforme para eles. E tu mexia em tudo que era máquina? Nas máquinas da malharia, sim. Que legal, Jocely. E agora, então, o que a gente tem mais ou menos de costura lá no Instituto é com o trabalho voluntário. A Amanda é voluntária. Amanda, como é que tu chegou lá no Instituto? Conta um pouquinho pra gente. Eu cheguei lá no Instituto, eu digo que foi só por Deus mesmo, porque eu estava trabalhando num curso de formação de outro movimento que eu participo, que é do Emaús, e o Padre Marcos chegou lá, me olhou e disse, então... tu foi escolhida para estar aqui agora para realizar uma missão para mim e por Deus. E aí eu, então vamos lá, qual que é? É estilo Padre Marcos que a gente está acostumado. E aí ele me falou, não, eu preciso de voluntários para realizar a oficina lá para a criançada, muito por essa questão de muitas oficinas terem sido
né, fechadas, Fechadas, por né? motivos sim, de lei, por alguns motivos, por vários motivos. E aí a gente começou a engajar então o pessoal para realizar outras oficinas. Então lá a gente começou com o curso de inglês, lá com o CECEL, a educação física, a catequese. E agora esse ano a gente está procurando mais pessoas para nos ajudar aí, né, nesse projeto de buscar oficinas, né, para ocupar as crianças e dar outras opções para elas, né, para elas conhecerem outras coisas e poderem então, né, se conhecer e saber o que elas daqui para frente, o que elas realmente querem. Então a gente está em busca até, a gente já deixa o convite, né, por aqui, quem tiver alguma habilidade ou tiver interesse de trabalhar com as crianças, para nos procurarem. Tem o site do Instituto, que acha ali no Google, só colocar Instituto de Menores, já vai ter link do site, já vai ter... Eu achei. Já vai achar telefone para entrar em contato. Agora já voltamos de recesso, então tá o pessoal lá todo trabalhando. Vocês vão chegar lá, vão se dar de cara com Jocely e com Richard. Vamos estar lá. Para resolver de problemas pequenos a problemas que não tem solução, eles também resolvem de vez em quando. Às vezes aparecem uns pepinos pra gente resolver. E aí, então tá, pessoal. Fica esse convite mesmo para vocês participarem um pouco mais ativamente do Instituto também. A gente tem vaga aberta para criança, né? Jocely, quantos alunos já que tu já viu o máximo lá durante esse tempo que tu teve? Olha, já teve épocas que tinha 200 alunos, quando eu entrei mesmo, assim, né? Em períodos inversos, 100 em cada turno, às vezes menos, mas sempre teve uma quantidade boa de alunos. Hoje em dia que a gente está com um número menor, mas temos alunos ainda e temos vagas abertas também, né? É isso aí, a meta então 2018, 200 alunos no Instituto. Mas a gente tem feito panfletagem, agora a ideia é colocar carro de som a rodar também, dizendo que tem vaga aberta, porque a gente oferece um monte de coisa lá, né? E é bastante tudo gratuito. Boa. Taekwondo, tem bastante coisa boa lá. E aí uma chance também para essa galera que não tem como pagar. Tem inglês, tem taekwondo, tem aula de música, tem monte de coisa que dá pra participar e preencher o tempo, né, Amanda? Uma coisa que eu reparo, que eu acho que acontece ali, é assim, ó, o pessoal, uma coisa que eu sou obrigado a falar, vim aqui pra falar isso aqui, sabe? O pessoal acha muito, quando tu fala Instituto de Menores, é aquela velha história. Quando fala Instituto de Menores, passa aquela má impressão. Sim. Tá? Porque teve uma fase, quem pode falar melhor sobre isso é o Jocely, teve uma fase que andou o pessoal da casa, é isso? O pessoal do CASE, como é que é? Da fase? Da fase lá. O pessoal da fase. E andou desencadeando realmente os alunos que estavam lá, né? Eles foram para tentar recuperar a vida também, né? E aí misturaram, aconteceu uma mistureba e eu sei, até onde eu sei que não deu nada certo, aí resolveram tirar. Só que nesse meio tempo causou essa má impressão. Ficou, entendeu? Aí quando tu fala Instituto de Menores, aí lembra isso aí. Tem uma coisa meio marginalizada que o pessoal ainda ainda pensa. O Instituto de Menores, né? Ele já vem do passado, porque as crianças ficavam internadas lá. Então, aqueles menores que hoje a fase recebe, ele já vinha da história do Instituto, como se o Instituto recebesse aquele. Então ele trouxe essa fama do passado, aí de anos atrás. Eu nem era aluno naquela época, do tempo que eu tô lá, em seguida já não tinha mais essa coisa assim. O Instituto sempre recebeu qualquer tipo de aluno, colocar o filho para fazer uma atividade, uma oficina. Só que como no passado eles internavam no Instituto, o Instituto guardou essa fama de que era só marginal e coisa que ia para o Instituto, porque não suportava o filho, ou não tinha com quem deixar, e coisa largava no Instituto de noite. E aí o Instituto guardou essa fama. Então o Instituto, ele vem recebendo alunos normal, de qualquer pessoa. É uma escola normal. É o turno inverso da escola. Então, essa fama do passado, aí agora nós tivemos a fase ali também, um período, e que aí o pessoal já estava meio com medo de deixar os filhos. Porque o pessoal da fase estão lá também, não sei o que. Não, mas foi um período só que eles ficaram por ali, porque a gente teve que alugar o prédio, até mesmo que estava com dificuldades financeiras. Então, foi alugado uma parte do prédio para a fase, e aí teve um pessoal que ocupou o prédio ali. Aí ficaram, não deu certo realmente
realmente. Por quê? Porque os nossos alunos estavam vendo que o pessoal da fase, eles estavam tendo um tipo de regalia, né? Eles eles estão passando por um processo de recuperação, então eles têm um tipo de regalia até mesmo para tentar se recuperar melhor. Mas os nossos alunos estavam vendo aquilo e disseram, não, mas peraí, eles cometeram um crime e estão recebendo benefícios, e a gente não. Tipo, quarta-feira eles iam para a praia, quarta-feira que estava chovendo ia para o cinema. Então, o fulano roubou e não sei o que, tá preso e tá tendo esse tipo de regalia. Sim, é o último exemplo que a gente precisa que tenha lá dentro. Que tenha lá dentro. A gente gostaria de ter um ônibus disponível para levar as crianças do Instituto para a praia, gostaria de poder levar para o cinema, mas o Instituto mal tem recurso para se manter, cortar grama, pagar os funcionários. São dois processos distintos das crianças e dessas outras. E aí a atenção, sim, é diferenciada. Porque o governo investe nesse processo, na instituição não, né? Então são processos diferentes. Então já fica o aviso para quem está nos escutando: no Instituto de Menores não tem só delinquente, aquela ideia antiga, gente, agora é diferente. É diferente. Agora a gente tem uma equipe que, como o Richard falou, uma família que está lá de braços abertos para receber qualquer realidade e para dar uma instrução. A gente se cuida na nossa rotina, no nosso dia a dia, para ser adultos referência. Com certeza. Então, a gente quer deixar assim bem claro nesse programa, agora está terminando o nosso tempinho aqui, que o Instituto de Menores ele está aberto, ele tem vagas abertas, e vagas abertas para criar um ambiente bom, um ambiente construtivo para essas crianças e esses adolescentes se desenvolverem. Então, tá acabando o nosso tempo, Leonir já tá olhando ali para mim. E, pessoal, Richard, Jocely e Amanda, muito obrigada por terem participado desse programa. Esse nosso programa aqui é do Clube do Ouvinte, da Rádio Universidade, que vocês podem conhecer um pouquinho mais no site da arquidiocesedepelotas.org e ajudar a manter essa gama de programas que querem trazer uma mensagem boa, uma mensagem de evangelização também, no ar. Então, conheçam um pouquinho mais do Clube do Ouvinte no arquidiocesedepelotas.org e também o site do Instituto de Menores, procurando ali no Google, vocês têm acesso. Pessoal, muito obrigada por nos escutarem hoje também. Fica um convite para a próxima semana nos acompanharem novamente e até mais. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Towner Cão de Rodas, o melhor lanche na Avenida Bento Gonçalves, no Parque Dom Antônio Zátera. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.